Olá, amigo e amiga, aqui é o seu irmão e amigo Alexandre Bernardes. Eu estou aqui como apresentador do programa Verdade para o Tempo do Fim, que vai ao ar todos os domingos, da 1 às 2 da tarde, pela 105.7 FM, Rádio Musical de São Paulo, ou para o Brasil e o mundo pelo site musical.fm.br. Eu estou aqui para estudar alguns assuntos relacionados às perguntas mais comuns e frequentes sobre a segunda vinda de Jesus. Vamos orar neste momento. Pai querido e eterno Deus, pedimos que o Senhor nos conceda a sabedoria e a mente de Cristo para entendermos este assunto importante. Que o Senhor venha nos ajudar a sanar todas as dúvidas acerca deste tema. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos então estudar algumas questões aqui, algumas perguntas em relação à segunda vinda de Cristo Jesus. Uma das dúvidas ou perguntas, podemos dizer assim, é a pergunta que se encontra em Mateus capítulo 24, 40. Na verdade, uma pergunta baseada neste texto. Porque Mateus capítulo 24, versículo 40, você pode anotar esse texto e ler depois, anote as passagens e depois confira. Mateus capítulo 24, versículo 40, e podemos ler o 41 também, diz o seguinte: então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 41. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. A pergunta que surge então, de acordo com esses dois textos, em relação, repetindo, às perguntas mais comuns e frequentes sobre a segunda vinda de Jesus, é a seguinte pergunta. Quando nós lemos, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, podemos concluir que a segunda vinda de Jesus será um acontecimento que poucos saberão? Ou seja, será que a segunda vinda de Cristo será uma segunda vinda ou uma vinda secreta? Poucas pessoas saberão? Por exemplo, como se eu estivesse aqui agora e de repente eu desaparecesse, sumisse e ficasse apenas a minha camiseta, o meu chinelo, a minha roupa, enfim, e de repente as pessoas fossem me procurar e eu não estivesse mais aqui. E aí elas chegariam à conclusão que eu fui arrebatado, que o arrebatamento aconteceu, e aí sumiu uma outra pessoa ali, uma outra pessoa lá, uma outra pessoa acolá, e assim por diante. Será que é assim que nós devemos entender esses dois textos que nós acabamos de ler? Será que quando Jesus vier, algumas pessoas serão deixadas para trás vivas durante um período de 7 anos de tribulação? Ou será que não haverá ninguém vivo aqui sobre a face da terra? Então nós vamos estudar esse assunto hoje, pelo menos essa pergunta hoje. Repetindo a pergunta. Quando lemos, de acordo com o que está em Mateus 24, 40, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, podemos concluir que a segunda vinda de Jesus será um acontecimento que poucos saberão? Primeira coisa que nós devemos entender é que a Bíblia é clara, ela é clara em afirmar categoricamente que a segunda vinda de Cristo não é um acontecimento secreto. Não é um acontecimento secreto. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Nos diz o seguinte. Último livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 7. Vejamos. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então veja, esse primeiro texto nos mostra claramente que a segunda vinda de Cristo não é um evento secreto que poucos saberão. Todo olho verá, ele virá entre nuvens. Todas as tribos da terra se lamentarão. Alguns podem perguntar assim, ou argumentar, dizendo, mas ver com os olhos da fé. Mas aqueles que traspassaram, conforme está aqui no texto, não tinham fé. E segundo esse texto, eles também verão. Portanto, esse primeiro texto é claro em afirmar que todo olho verá Jesus vindo nas nuvens dos céus. Temos um outro texto que se encontra em Salmo 50, versículo 3. Livro de Salmo, capítulo 50, versículo 3, que nos diz o seguinte. Salmo 50, versículo 3. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio.
não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja a grande tormenta. Quando Jesus vier, ele virá como um fogo devorador. E aonde há pecado, é como se fosse gasolina. Portanto, será destruído. O resplendor, a glória de Cristo, então, destrói. Não há como o ímpio ficar vivo pela ocasião da vinda de Cristo, quando ele vier em glória e majestade. Um outro texto que vai nos dar um outro contexto, ou um maior contexto a esses dois que nós lemos aqui, especialmente ao texto que nós lemos agora há pouco de Apocalipse capítulo 1, versículo 7, se encontra na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ou seja, na primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 no caso, e 17. Deixa eu achar aqui então para vocês. O 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulos 16 e 17. Você pode procurar aí na sua Bíblia também, ou você pode anotar as passagens e depois você pode conferir com mais calma através do seu estudo pessoal diário aí. 1 de Paulo, então, aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, versículo 17, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja que esse texto que a gente acabou de ler, da primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, ou melhor, capítulo 4, versículo 16 e 17, especialmente o versículo 17, dá uma maior luz ainda para Apocalipse 1, versículo 7, quando diz que eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Então aqui nós não vemos nada de secreto. Pelo contrário, nós vemos aqui trombeta sendo tocada, mortos ressuscitando, encontro com o Senhor nos ares, com todos aqueles que ressuscitaram em Cristo Jesus, que tinham morrido em Cristo e ressuscitaram, não é? Então, a vinda de Cristo, de acordo com essas passagens, é uma vinda visível, audível, literal, não secreta de forma alguma. E um outro texto que nos ajuda também a entender ainda mais essa questão é o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 27. Mateus 24, versículo 27. Que nos diz o seguinte: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Interessante essa questão. Portanto, as passagens, primeiro ponto que nós temos que entender, as passagens aqui são claras ao afirmar que a vinda de Cristo não é secreta. Ela é visível, audível, trombetas tocando, mortos em Cristo ressuscitando e muito mais. Mas como entendemos então o texto que nós acabamos de ler? Aqueles dois textos no caso, que um será tomado e o outro deixado. Uma será tomada e outra deixada. O que nós temos que entender é o seguinte, que quando a Bíblia fala dos que são deixados vivos ou deixados para trás, podemos dizer assim, ela não fala de serem deixados vivos nesta terra, ou seja, não ficam aqui nesta terra vivos. Tanto que se nós lemos a extensa passagem de Lucas capítulo 17, nós vamos perceber que realmente não são deixados vivos aqui na terra. Vamos entender o contexto através de Lucas capítulo 17. Anote aí as passagens que eu estou citando, depois você confira. Lucas capítulo 17, dos versículos 26 ao 37. Vamos prestar bem atenção agora. Então, Lucas 17, começando com o versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem.
27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Versículo 28 agora. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Versículo 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. 31. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. 33. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. 34 agora. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama. Olha agora o texto novamente aqui, que dá aquela impressão de que pessoas são deixadas para trás vivas aqui na terra. Mas veja que nós analisamos um contexto anterior a isso. Então é dentro de todo esse contexto que nós temos que analisar. Depois de tudo que nós vimos em relação assim como foi nos dias de Noé e assim como foi nos dias de Ló, é que a Bíblia nos apresenta agora o texto de Mateus capítulo 17, versículo 34 até o 37 agora. 34 de novo então, vamos ler. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 35. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 36. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Mas olha agora o verso 37, o versículo 37 no caso. Preste atenção nos detalhes. Então lhe perguntaram. Então veja que Jesus estava dizendo, olha, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. Depois ele disse, um será tomado, o outro será deixado. Os discípulos então perguntam. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Na verdade, esta pergunta aqui é a seguinte, onde serão deixados? Entendeu? Porque Jesus estava falando acerca disso. E eles então perguntam, onde, Senhor? Repetindo, onde serão deixados? Esta é a essência da pergunta. Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também o quê? Os abutres. Então, nós percebemos aqui o seguinte, que nos dias de Noé haviam 2 classes de pessoas. 2 classes de pessoas. Uma classe foi tomada dentro da arca e salva, e uma outra classe foi deixada fora da arca, e o que aconteceu? Morreram, não foram deixados vivos. Foram deixados para trás, mas morreram. Imediatamente, quando aconteceu o dilúvio. Não é? E aí, em relação aos dias de Noé, uma classe foi tirada da cidade e sobreviveu, exceto, é claro, a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal, como você e eu conhecemos. Tirando a mulher de Ló, aquela outra classe ficou salva, fora da cidade. E aquela classe que foi deixada para trás, dentro da cidade, foi destruída. Não é? No versículo 37, então, a pergunta é feita repetindo. Onde? Jesus diz, onde estiver o corpo, aí se juntarão o quê? As águias. Na verdade, a Bíblia é clara ao afirmar que além de a volta de Cristo não ser uma volta, uma vinda secreta, as pessoas que são deixadas para trás são deixadas o quê? Mortas. Mas vamos entender um pouquinho mais lendo Apocalipse, último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 19, dos versículos 11 a 18. Apocalipse 19, dos versículos 11 a 18. Diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos, versículo 12, são chamas de fogo, ou como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Versículo 13, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Aqui está falando da vinda de Cristo, não é?
Porque aqui diz de um céu aberto e eis um cavaleiro montado no caso sob um cavalo branco. Já em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, já apresenta um que vem com as nuvens e todo olho verá. Mas se trata do mesmo personagem e do mesmo assunto. Versículo 14 diz assim: e seguiam-no os exércitos que há no céu, ou seja, os anjos, que virão quando Jesus vier buscar o seu povo, a sua igreja, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. 15 agora. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá, com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves. Se lembra agora do versículo 37 de Lucas 17? Quando os discípulos, ao ouvirem Jesus dizer, um será tomado, o outro será deixado, perguntaram então a ele: onde, Senhor? Ou seja, onde serão deixados? Essa é a essência da pergunta, no caso. E aí Jesus disse: onde estiver o corpo, ali se juntarão as águias ou os abutres. Olha aqui então o versículo 17. Clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. E versículo 18 diz: para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer ser livres, ou seja, quer sejam livres, quer sejam escravos, assim como pequenos e grandes. Portanto, as pessoas que são deixadas, ou seja, os ímpios, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, aqueles que não aceitaram a Cristo que morreu por eles na cruz do Calvário, aqueles que não permitiram que Cristo os santificasse, os moldasse para aprenderem a viver na atmosfera celestial. Inclusive eles mesmos não vão querer viver ali no céu, porque o céu seria um lugar triste, um lugar como se fosse um fogo consumidor para eles. Eles são deixados para trás, mas não são deixados vivos. Eles morrem devido ao resplendor da segunda vinda de Cristo Jesus. Portanto, aprendemos então que quando Jesus vier, o seu resplendor faz com que os ímpios morram. Devido a esse resplendor, devido à sua glória, acontece de os ímpios morrerem. Mas os salvos, aqueles que estiverem vivos até aquela ocasião, sem provar a morte, juntamente com aqueles que morreram em Cristo e ressuscitam, são levados então para viver com Cristo para todo sempre. Eu quero terminar dizendo e lendo uma passagem que mostra que o tempo da salvação é agora. Não haverá um tempo de tribulação de 7 anos, onde você poderá tomar uma segunda decisão, onde você de repente terá uma segunda oportunidade de salvação. Pelo contrário, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 11 e 12: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Versículo 12: e eis que venho sem demora. Aqui é Jesus dizendo: e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Meu amigo e minha amiga, hoje é o momento da salvação. Obviamente que Jesus não quer que aquele que está vivendo uma vida de injustiça continue sendo injusto. Mas esse texto apresenta essa colocação de que aquele que é injusto continue sendo injusto. Mas em que sentido? De que haverá um momento em que a porta da graça, a porta da misericórdia estará fechada para todos sempre. E aqueles que se santificaram, aqueles que se apoiaram na graça de Cristo e permitiram que essa mesma os santificasse e os preparasse para viver eternamente com Ele,
estarão selados para a vida eterna. Serão agora justos e santos para todo sempre. E ao contrário disso, aqueles que não seguiram, que não trilharam esse caminho, os injustos, serão injustos agora para todo sempre, estarão selados para a perdição eterna. Portanto, quando Jesus vem, é um acontecimento decisivo. Salvos e perdidos. E os que são deixados para trás são deixados mortos, e depois vamos entender o que irá acontecer com eles, porque haverá uma outra etapa. Esta foi apenas a primeira pergunta. Fique atento aqui no meu Facebook, que eu estarei postando em breve um segundo vídeo com uma outra pergunta. Por que a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão? E ainda nesta série, estudaremos outras perguntas, como por exemplo, será que o povo de Deus passará por uma tribulação que durará 7 anos? Não é? Vamos entender essa questão. Será que o povo de Deus será arrebatado no início da tribulação de 7 anos? Será que essa tribulação de 7 anos realmente existirá? Se não, como entender então essa questão? Então fique atento aí que em breve estarei postando mais alguns vídeos respondendo aí a essas questões. Vamos orar. Pai querido e eterno Deus, agradecemos a Ti porque o Senhor ainda intercede por nós. Ou seja, Cristo Jesus, o Teu Filho, intercede por nós diante de Ti. Ajude-nos, ó Pai, pela fé, nos aproximarmos do Seu trono de graça, através da pessoa maravilhosa de Cristo. Dando-nos, ó Pai, poder para que vençamos pela fé todos os pecados. E para que todas as tendências herdadas ou cultivadas para o pecado sejam eliminadas de nosso caráter. Prepare-nos, ó Pai, para viver eternamente contigo. Toque nos corações daqueles que estão assistindo a este vídeo, para que se consagrem totalmente, pois em breve Jesus virá nas nuvens dos céus. E o tempo da salvação é agora. Entendemos que isso é luz e verdade. Ajuda-nos a colocar em prática agora toda esta luz da verdade em nossa vida. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Lembre-se, Maranata, o Senhor logo vem. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.